dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos aqui hoje para mais um episódio aqui do Rádio Calçada. Infelizmente hoje não contamos com a presença do nosso co-host, Trabulinho, mas estou aqui com o Ribas. E aí, Ribas, dá um oi aí, pessoal. Oi, hoje a gente vai falar dos escândalos do Banco Masters, caso de homofobia no Piauí e muito mais. Ou melhor, caso de suposta homofobia no Piauí, né? Que é muito mais grave ainda. Exatamente. E aí, vamos pro primeiro tema. Rapaz, Ribas, eu acho que a gente devia começar falando sobre esse caso do Fábio Novo aí, que você já tocou no assunto, porque foi um negócio assim, meio absurdo, né? Explica aí pro pessoal. Num grupo de um jornal chamado 86 aqui no Piauí, um portal de notícias, alguém colocou um vídeo onde falava que o Fábio Novo passava dia e noite falando do Ciro Nogueira. E que por isso ele parecia que não tirava o Ciro Nogueira da cabeça. É até um meme aquela. O que passa na cabeça dessa pessoa? Só que o Fábio Novo interpretou esse vídeo como conteúdo homofóbico e denunciou o portal e o dono do portal. O dono do portal é o jornalista Alisson Paixão. Só que a defesa do jornal falou uma coisa mais interessante ainda. Primeiro, o grupo é aberto, ele não tem controle sobre o que as pessoas mandam. Segundo, o vídeo não foi produzido pelo grupo, ou seja, pelo portal, e muito menos pelo jornalista. Mesmo assim, o Fábio Novo está usando isso como um meio de atacar não só o jornalista Alisson Paixão, mas também o senador Ciro Nogueira, que tem uma filiação, parece, com o Alisson Paixão. Então, parece que estão usando isso como uma cortina de fumaça para os escândalos do PT no Piauí, essa briga entre o governador Rafael Fonteles e o Wellington, e também como um mecanismo político para atacar o Ciro Nogueira. É um negócio assim baixo, né? Na verdade, também é uma arma para atacar a imprensa livre, né? Calar a imprensa, porque não tem nenhum cabimento. De um grupo, todo mundo sabe, né? A maioria desses grupos que tem no Piauí são todos abertos. Você não pode responsabilizar o dono do grupo, o dono do portal, por uma besteira que foi dita por um dos membros ali, um cidadão comum. E o Fábio Novo quiser, de fato, buscar alguma responsabilização para alguém, que busque para quem, de fato, divulgou aquele conteúdo. Não para o dono do grupo e nem para o dono do portal. Isso é um negócio absurdo. Mas o Fábio Novo, a gente já conhece ele de longa data, né? O Fábio Novo tem essa mania de querer perseguir a imprensa que não se rebaixa e fica de quatro para ele, né? Todo mundo já sabe muito bem como ele age. Eu acho que está na hora da gente descobrir quem é o Joaquim Guedes. Talvez o Fábio Novo esteja precisando disso. Essa pergunta aí nunca foi respondida, né? Desde a campanha, a gente tá querendo entender quem é o Joaquim Guedes. O Fábio Novo sempre se esquivou dessa pergunta. Quando tu fazia essa pergunta pra ele lá na época, na campanha, ele só corria, né? Nunca respondeu Acho quem que é está na Joaquim hora Guedes. de descobrirmos quem é Joaquim Guedes de verdade. Tá na hora, né? Agora sim, Ribas, falando sobre o Piauí, uma coisa que eu percebi muito, eu tive em São Paulo agora na manifestação, né, do Nicolas, né? O Acorda Brasil. E eu percebi que tem muito piauiense em São Paulo. E eu queria entender, assim, a tua opinião de por que tantos piauienses precisam sair do nosso estado sabe, crescer na vida, sabe? Se prosperar na vida. Vou te explicar. Até a década de 1990, existe um negócio chamado êxodo rural. Quer dizer que o cara mora no interior e, querendo ou não, o interior do Nordeste ele não dá um meio de vida para essas pessoas. Então, geralmente, o cara queria estudar, o cara queria alguma formação intelectual um pouco maior, então ele ia para fora, para estudar nas capitais, em especial São Paulo, Rio, Belo Horizonte e até Salvador, e também em busca de emprego. Com o boom da construção, com o chamado terceiro boom da construção civil, 1940, 1960, 1990. Com o terceiro boom da construção civil no Brasil, precisava-se de muita gente para trabalhar ali no final da década de 80, começo da década de 90, para trabalhar ali no Sudeste. Então, São Paulo estava crescendo, fazendo muito prédio, precisava de trabalhadores. Como o Piauí não dava meio de vida para essas pessoas, elas saíam do interior do Piauí para morar em São Paulo. É por isso que você for em São Paulo hoje, você vai encontrar muito piauiense. Só que nos últimos anos, de 2010 para frente, a gente tem visto o tal do êxodo urbano. Quer dizer que nem mesmo as capitais do Nordeste, inclui-se nisso Teresina, tem dado mais capacidade financeira e intelectual para os moradores, para os habitantes. Então, eles têm que se mudar das suas capitais originárias, as suas capitais natais, e irem para outros lugares, especialmente São Paulo. Então, as pessoas estão indo para lá para buscar emprego e melhoria educacional. Querendo ou não, São Paulo ainda é um polo industrial para trabalho, é o maior polo industrial para trabalho no país hoje, e é também o maior polo para quem quer uma formação maior, novos ares. Então, todo mundo está indo embora. E isso acontece justamente por dois fatores.
o Piauí ele não tem uma garantia de boa qualidade de trabalho e nem uma boa variedade de empregos. E o Piauí também não, apesar de a gente sempre vê na propaganda das grandes escolas de Teresina, os nossos alunos passaram na Universidade Federal do Maranhão, primeiro lugar em medicina em Codó. Apesar disso, a gente não é um polo de educação de fato, tal como o Centro-Oeste, como São Paulo, como o Rio, que ainda são os principais polos educacionais. Então, o cara quer fazer mestrado de qualidade, o cara quer fazer um doutorado de qualidade, ele vai para o UFRJ, ele vai para a USP. E se o cara quiser emprego, porque aqui quando não tem emprego, então ele vai para o Sudeste lá, trabalhar, seja qualquer emprego, na área da construção civil, seja de pedreiro ou engenheiro, porque não falta emprego para essas pessoas. Vou dar um exemplo. O estado do Goiás está zerando as filas de emprego. Então, por exemplo, tem tanto trabalho que falta gente para trabalhar. E isso aí eu concordo com o que tu falou. Um dos problemas do Piauí hoje gigantesco é isso. A galera parece que não se tocou ainda pro último censo, né? De 2010 ao censo de 22, a gente teve uma redução de 300 mil habitantes no Piauí. É muita coisa, porque o Piauí já não tem ninguém. O Piauí tinha 3,6 milhões de habitantes. Com essa redução foi para 3,3. Inclusive, por causa disso, até debateu-se no Congresso, reduziu o número de deputados federais do Piauí de 10 para 8, né, para poder fazer a equalização. E aí a solução que eles acharam foi aumentar o número de deputados em geral, né? Mas enfim, o problema do Piauí é tão grande quando se fala de questão econômica, porque assim, a gente rodou o Piauí, Ribas. Eu e você, a gente rodou o Piauí, a gente viu como é que é. Vamos voltar a rodar agora. Muita gente da direita, quando eu falo assim, eu sou a favor do Bolsa Família, muita gente me critica. E eu vou explicar por quê. O Bolsa Família, tem pessoas que recebem, tem muita pessoa que recebe de forma errada, que não deveria estar recebendo. Mas tem muita gente, principalmente no interior do Piauí, do Maranhão, que recebe porque não tem o que trabalhar. O cara fala assim, vai trabalhar, não sei o quê. Mas vai trabalhar onde? Você chega lá em Guaribas, onde a gente foi. Lá é seco, não tem água, nem pra pessoa beber água, quem já é pra criar um animal. Não tem nada, não tem indústria, não tem fábrica, não tem nada, não tem fazenda, não tem uma atividade econômica. Qual é a única atividade econômica que tem no interior desse? É viver às custas da prefeitura. Acabou, mais nada. É conseguir um trabalho ali, ganhar um salário mínimo, muitas vezes ainda fazendo rachadinha com político, não tô dizendo que é o caso, mas às vezes isso acontece também. Então, assim, é uma vida que não tem muito o que fazer. Se você tira essa ajuda, a pessoa morre de fome. Se lá já estão morrendo de fome, estão comendo rato, recebendo bolsa, imagina se não receber. Como é que vai ser? Então é um problema muito grave que tem no Brasil, principalmente no Nordeste, né, aqui que não tem essa atividade econômica. E o governo, ele sabe que não tem. Aí o Rafael Fonteles faz o quê? Ele sabe que as pessoas estão carentes por isso, elas querem trabalhar. Não trabalha porque não tem, né? A gente vê muito aqui, a pessoa recebe Bolsa Família e trabalha, não como carteira assinada, né? Porque o Bolsa Família não permite, que eu acho ridículo. Mas a pessoa vai trabalhar numa informalidade. A gente vê aqui o Rafael fazendo uma mídia barata, dizendo, vamos trazer aqui o hidrogênio verde, não sei o quê. E isso toca no sentimento, na coisa que mais dói o piauiense, que é emprego. A pessoa já fica feliz, todo mundo fica empolgado. Porque a gente fala assim, poxa, agora parece que o Piauí vai andar. Vai entrar emprego aqui, vai entrar desenvolvimento, vai entrar riqueza. Mas não, é só conversa barata. A gente não tem nada de prático, de fato. Pergunte ao PT, qual foi a grande indústria que o PT trouxe em 24 anos? É a minha pergunta. Rafael Fonteles e Wellington Dias, qual foi a grande empresa que vocês trouxeram pro Piauí nos 24 anos que ambos estão no poder? Me respondam. Não tem. Simples, não tem. Não trouxeram absolutamente nada. Nenhum desenvolvimento real pro Piauí. Infelizmente, as pessoas vão saindo. Infelizmente, essa é a realidade. Você já saiu, Ribas. Você não mora mais no Piauí. Eu tô pra sair também. É triste, mas é a realidade. O Piauí só tem 10% de industrialização. Na verdade, tem um dado interessante. Houve uma diminuição da industrialização da entrada de Wellington Dias para frente. Então, quer dizer que o Piauí estava numa crescente de industrialização. Isso é verdade. Olha, aquela estrada ali, Ribas, a estrada que você vai para aquela estrada que você vai para Mundial Água Branca, Floriano, saindo de Teresina, tinha muita fábrica. Hoje não tem mais, caça, não tem mais. Isso é verdade que tu tá falando. E um grande problema do Piauí é não só a mão de obra não especializada, ou seja, a gente tem um déficit educacional de mão de obra especializada. Eu acho que o maior problema do Piauí na industrialização é a gente não tem matriz energética. Eu conheço muito empresário que quer montar a indústria do Piauí, só que ele não tem matriz energética que suporte. E o custo de você manter um sistema funcionando baseado em energia própria, por exemplo, por exemplo, você ter um gerador, é muito alto. Então, isso faz com que essas empresas fujam. O maior exemplo de fuga industrial do Piauí está no ramo alimentício.
O Piauí era um dos estados que mais produzia cabeças de frango, ou seja, mais produzia galinha, aquela galinha que você manda para frigorífico e tal. Só que precisa de um custo muito alto, porque se a energia cair de um galpão que tem criatório de galinha, elas vão todas morrer. Morre. Então, todas as principais empresas de criação de galinha estão saindo do Piauí. Ou, por exemplo, uma das maiores empresas da América Latina, que é a empresa Damasio, aquela que produz, inclusive, peças para moto e bicicletas, não está mais no Piauí, está no Ceará. É uma das maiores empresas da América Latina. Está saindo. O que sobrou de indústria no Piauí são aquelas que já estão calcadas na história. Mas já não tem aquele boom que tinha, por exemplo, Houston Bike, Guadalajara. Ninguém mais nem fala em Houston Bike. Mas a gente quase não ouve mais falar. Não, a própria a Colchão Onix também, né? Ninguém mais fala disso. Essas indústrias estão morrendo. O que a gente tem hoje aqui de crescimento empresarial aqui é as empresas ligadas ao Estado, né? Que tem licitação, né? As construtoras do Castro, né? A Jurema. Essas aí estão crescendo, estão em desenvolvimento constante. Agora, indústria mesmo privada sem participação estatal não tem. Não tem nenhuma política pública. Você falou uma coisa interessante, Ribas. Energia. Realmente, o Piauí tem tanto sol, velho. Dava para o governo fazer um grande incentivo. Ou então o governo mesmo criar uma indústria nesse quesito, sabe? Uma fotovoltaica de pegar energia solar. Cara, tem tanto sol aqui no Piauí para dar e para vender, cara. Tem lugar no Piauí que nem nuvem tem. Tipo, era literalmente 365 dias do ano com sol ali constante. Ia gerar tanto emprego, né? Ia melhorar tanto essa questão, mas infelizmente não tem esse interesse. É o que eu sempre falo. Não vai ter interesse nunca, porque se os políticos estão ganhando eleições à custa disso, de comprar a voto de quem está precisando de dinheiro, qual é o incentivo que ele vai ter real de desenvolver essa região? Ora, bolas, se ele desenvolve essa região, ele perde o eleitor fácil que ele tem ali, que ele compra por R$ 200, compra por um saco de cimento. Aí qual é o incentivo que ele vai ter de pegar e desenvolver essa região? Nenhum. A intenção dele é manter do jeito que tá. Do jeito que tá ottimo pra esses políticos. Não tá bom é pro povo, né? Mas, quer dizer, eu acho que tá, porque o povo continua votando nessa turma, então acho que tá bom. Eu vou dar um exemplo aqui para ti, Lidson. Ontem eu estava vendo uma coisa interessante. Existem desertos que a China está colocando inúmeras placas solares. Só que como é deserto, o que acontece vai vir aquelas nuvens de areia e vão sujar as placas. Então elas precisam ser lavadas algumas vezes por dia para que elas possam continuar pegando mais raios solares e produzindo energia. Então eles colocaram um sistema de autolavagem que joga água nessas placas solares. Só que com isso, áreas de deserto em lugares onde essas placas solares chinesas começaram a dar graminha, a crescer mato. E isso começou a afetar as placas solares. Então eles começaram a trazer o quê? Cabras. E para essas cabras comerem esse mato. Então eles começaram a aumentar a produção caprina, ao mesmo tempo que produzem matriz de energia renovável. E o que aconteceu foi que com isso eles se descobriram que áreas de desertificação começaram a acabar, porque você criou todo ali um cinturão verde ao redor de áreas de desertificação, impedindo que a desertificação aumentasse. O Piauí tem muito isso. O Piauí é um estado muito seco, com aumento de desertificação muito grande, e que a gente vive, parte da nossa agropecuária é baseado na criação caprina. O Piauí está focando em hidrogênio verde, quando o que ele mais tem é sol. Podia espalhar a placa solar para essas regiões, diminuiria a desertificação e aumentaria a criação de caprinos. Ou seja, uniria o útil ao agradável e geraria um bom financeiro de primeira ordem. Ou seja, as pessoas teriam o dinheiro da placa solar e o dinheiro para comer e vender na cabra, ou comer na própria cabra. É uma questão interessante. Eu não tava sabendo disso, não, mas eu gostei de saber disso, cara. Assim, quando você vai conversando sobre o sistema, você vê que tem muitas possibilidades. O que falta, de fato, é vontade pública, que não tem. E não tem nenhum motivo para ter. É o que eu sempre repito. Enquanto o eleitor piauiense continuar vendendo seu voto, que todo mundo sabe que vende, todo mundo sabe que o Piauí, o que define a eleição é a venda e compra de voto. Venda e compra de voto. Enquanto continuar nessa política, nada vai mudar. O eleitor tem que entender. Eu sempre digo, cara, você tá precisando de dinheiro? Pega. Ah, o deputado me ofereceu 500 conto. Pega o dinheiro, meu amigo. Mas não vote nele primeiro, que ele não tem nem como saber quem votou nele ou não. Entendeu? Não tem como ele saber se você votou ou não nele. Mas assim, pega o dinheiro. Até porque aquele dinheiro ali é seu, é fruto de corrupção. É dinheiro dos seus impostos. Pega o dinheiro, mas vote em outro. Ou não vote em ninguém. É melhor do que votar em um bandido. Exatamente. Aí falando sobre... Falar uma coisa interessante, é verdade.
boa parte das cidades do interior do Nordeste, toda a economia gira em torno da Prefeitura. máquina pública. E o que não gira em torno da máquina pública gira em torno do Bolsa Família. E isso cria uma dependência muito grande. É a tal da esquizofrenia política lá que o José Murilo de Carvalho fala num livro chamado Cidadania. É aquela história do brasileiro que ele depende de toda essa indústria da corrupção para ela funcionar. Então ele precisa da ajuda do prefeito para que ele possa beber. Ele precisa da ajuda do vereador que vai ajudar o nome dele a ser o primeiro na lista do CRAS para ele conseguir o Bolsa Família. E isso cria um ciclo vicioso de dependência econômica e financeira e que gera toda essa faz funcionar toda essa máquina política corrupta. Então, por exemplo, quando você vê toda a campanha de deputado, o deputado ele não depende dos votos da grande massa, ele depende sempre, inclusive das nossas candidaturas para Senado, sempre vai depender única e exclusivamente da máquina das prefeituras. Porque a máquina, como funcionalismo público dessa cidade, é o que gera toda a natureza econômica, do Bolsa Família até o cara que trabalha na Câmara dos Vereadores e é comissionado. Então, toda a estrutura política funciona a partir dali. O municipalismo é muito forte, não porque os municípios são a grande base político-econômica do país, não. É porque eles são a grande base da corrupção nacional. Exatamente. E aí é o que eu sempre digo. Qual é o interesse de mudar? Esses aí que estão aí não tem interesse nenhum de mudar. Zero. Não tem. Como eu falei, eles sobrevivem nesse sistema. Eles não querem mudar. Entendeu? Aí eles ainda. O que me irrita mais ainda é vender a esperança. E enganar as pessoas. É isso que me irrita. É vender esperança e entregar nada. É o que o Rafael fez. Vendeu esperança para milhões de piauienses e não deu em nada. Entendeu? Continua sendo a mesma conversa de sempre. Aquela mesma ladainha que o Wellington Dias tinha da Mamona. Tu lembra da Mamona? Do Wellington Dias? Era criança, rapaz. Tinha também a questão do eucalipto. Lembra do eucalipto também? É mais uma mamona, é mais um eucalipto, é um hidrogênio verde. E o piauiense fica aí, ó, jogado. Infelizmente, eu fico assim, às vezes, meio depressivo, porque eu fico assim, cara, será se o povo não vai acordar? Será se o povo não vai entender que isso já deu, cara? São 24 anos, nada de progresso, nada. É só assistencialismo. Porque assistencialismo, eu acredito que deve existir, mas não deva ser uma política de fim, sabe? É uma política de meio pra você chegar à independência daquela pessoa. Não pra você viver a custa daquilo ali, sabe? Acho que o Piauí ele tem tanto potencial, principalmente como você falou aí, a questão do sol, potencial também questão de minerais, é muito terreno aqui, solo muito fértil para produzir em grande escala a questão do agronegócio. Tem tanto potencial, né? O povo piauiense é um povo tão bom, mas infelizmente não sabe votar. E aí, eu sempre digo, cara, quando você vende o voto, você não tá vendendo só o seu futuro, você tá vendendo o futuro dos seus filhos. Eu não quero viver num lugar que a minha filha precise de, basicamente, vender a alma pra conseguir um trabalho. Tem que ficar subjugada a um político, entendeu? Ficar subjugada a certas situações de rachadinha, de indicação política. Isso não é sabe, eu não quero ver a minha filha dependente de auxílio de governo. Eu quero ver ela crescendo, sabe? Prosperando na vida, construindo uma família, entendeu? Ter uma qualidade de vida boa. Que não tem no Piauí hoje. Uma coisa é você não morrer de fome, outra coisa é qualidade de vida. Uma coisa é você ter dinheiro pra comer, o que a sua família dá. Outra coisa é você ter lazer, é você viajar, é você ter poder cuidar dos seus filhos de verdade, sabe? Com atenção, com carinho que merece. Todo pai quer que seus filhos, né? Ele possa comer bem, que ele possa brincar, que ele possa estudar bem. E, infelizmente não é o que acontece no Piauí. Infelizmente não é isso. Olha, a quantidade de piauienses, Ribas, que nunca saiu do Piauí é um negócio assim. Eu queria muito ver uma pesquisa dessa. Quantos piauienses já saíram do estado? Pouquíssimos. É pouquíssimo. É mais de quem mora em Teresina, mas no interior são poucos. Tem muita gente que nunca saiu nem do interior. Quantos piauienses já foram à praia? Não, oxe, eu tenho um amigo meu até hoje, irmão. Eu tinha 5 amigos que nunca tinham ido na praia, que a gente levou lá na casa da minha avó. 5. Isso morando em Teresina. Imagina no interior, quantos piauienses já foram na praia? Essa pesquisa seria interessante. Né? Essa pesquisa é interessante. Eu tava até comentando esses dias, porque quando eu vim de noite, né? Meu voo foi à noite e voltou à noite. E eu percebi na volta, São Paulo à noite, cara, o estado de uma ponta a outra é luz. Lá de cima você só vê luz, você não vê um ponto cego. É bem clarinho, e inclusive é pra perceber a poluição luminosa. Mas quando você chega no Piauí, é incrível. É um negócio assim, você não vê luz, não tem. Eu passei por Floriano,
A gente vê um pontinho de luz ali em Floriano, depois nada, só quando chega em Teresina. É um negócio assim que demonstra, né, a questão do quão pobre é o nosso estado, assim, questão de desenvolvimento mesmo, sabe? É um negócio que entristece. Acho que o piauiense, ele não vive, ele sobrevive, porque Exatamente. os meios que tem é só os meios de subsistência. Então, o cara ele tem dinheiro para comer, para vestir, para pagar as contas, para poder beber água e ter o mínimo de iluminação dentro de casa. É diferente de você dizer que o cara vive. Então, por exemplo, o piauiense, ele não tem uma cultura de, a não ser se você for um pouco abastado, de frequentar restaurantes e ter uma gastronomia mais apurada. Ou seja, Não, isso é for para coisa um de classe restaurante. média alta. É uma minoria. O piauiense não tem a cultura de frequentar eventos culturais. Nem tem. Por quê? É Não tem ninguém porque que ele vá. não quer? Não, é porque ele não tem, não lhe é oferecido. As pessoas não consomem cultura, não é porque não gostam de cultura, é porque elas não se lhe é oferecida cultura. Exatamente, não tem. Você não vê um piauiense frequentando os museus porque os museus ou estão fechados, ou estão depredados, ou não estão Não, nós funcionando. fomos lá no museu de São Raimundo Nonato, tu lembra? Tinha ninguém, mano. E é uma sexta-feira. Zero. Toda vez que eu vou para São Raimundo Nonato, quando eu vou conversando com os grupos de pessoas, e é sempre o mesmo grupo de fora, é sempre você é de São Paulo, Rio Grande do Sul, E ou de geralmente é Pereira, estudante, né? Estudante, geralmente. e estudante. E quando os estudantes vão, eles não vão porque eles têm capacidade financeira de irem. É sempre aqueles eventos escolares que eles Exatamente. frequentam ali uma certa área e vão embora. Ou seja, as pessoas não aproveitam de fato aquilo. E acho que isso é um grande problema. O Aristóteles dizia que as pessoas tinham que ter direito ao ócio criativo. Eu acho que as pessoas. A gente vê o fracasso da sociedade quando as pessoas não têm capacidade ou poderio financeiro de ir para um evento cultural, de um evento histórico, Ribas, de vê a praia, pô. ver a praia. E a praia. Isso é, pra mim, é o mínimo que o ser humano. Sabe? Foi Porque o furtado ser. das pessoas o mínimo, que era o lazer. Exatamente. Cara, pra mim, o ser humano, ele precisa de lazer. Sobreviver não é o ideal, cara. A gente tem que viver um pouco. Ir numa praia com a família. Pô, as minhas melhores lembranças que eu tenho são as viagens que eu fiz com a minha família. Era pro Maranhão, Barra do Corda, Luiz Correia, sabe? As melhores lembranças que eu tenho da minha infância foi as viagens em família. Que graças a Deus, Deus me abençoou muito, minha família, e eu tive condição. Mas quantas pessoas não têm? Entendeu? E eu conheço esse lado do nosso estado. Pessoas que não têm condição de viajar para um litoral para curtir com a família. Muitos vão falar assim, porque vocês são. Não, não é isso. É porque a gente acha que o ser humano merece ter dignidade. Dignidade humana. Exatamente. Acho que talvez é isso que eu estou falando. O maior problema do Piauí hoje é que eles tiraram o direito das pessoas terem o seu ócio criativo. Elas trabalham apenas para existir. Elas trabalham apenas para comer e para viver. Elas não têm tempo de ter um evento cultural, de ir num show. Elas não têm tempo de aproveitarem um tempo na praia. Elas não têm. Não é porque elas não têm tempo, porque a vida é corrida. Elas não têm tempo porque o tempo que elas têm é para trabalhar, para elas poderem se sustentar e comer. Exatamente. Tiraram da pessoa a dignidade cultural, é o mínimo. Não, e ela nem tem dinheiro pra isso também. Exato. E o Johan Huizinga, ele tem um livro chamado Homo Ludens, que fala sobre os jogos da cultura. Ele diz que parte integrante da existência humana é o conceito de lúdico. Você sair para se divertir, você vê um jogo, você vê um evento, você vê do UFC a você vê uma ópera. Isso faz parte da natureza humana, o lúdico. Mas, Ribas, isso é tudo E nós planejado. não temos isso. Isso é tudo planejado. A pessoa que sobrevive, ela não questiona. A pessoa que sobrevive, ela não questiona. A pessoa que vive, ela tem tempo pra questionar. Ela tem tempo pra intelectualizar. A pessoa que sobrevive, não. A única preocupação dela é vender o almoço pra comprar a janta. É isso. É comer, é sobreviver. A pessoa que sobrevive não tem tempo de raciocinar, de pensar, de questionar, de indagar, de criticar, de pedir que, melhore minha rua, melhore minha cidade. Ela não tem tempo pra isso. A única preocupação dela é sobreviver. E eu acho que nem isso, porque, por exemplo, o Piauí tem 30% de gente vivendo na linha da pobreza extrema, que já está, que a gente chama também de insegurança alimentar. Ou seja, as pessoas não. 30% da população do Piauí vive sobre insegurança alimentar. Ou seja, de cada 10 pessoas, 3 não sabe o que vai comer no almoço, porque nem tem certeza se vai almoçar hoje. Ou seja, não tiraram só a capacidade do lúdico, do lazer. Tiraram até a capacidade De do cara sobreviver. mesmo comer. Ou seja, o cara tá lá, pelo menos ele tem o que comer, mas nem isso o cara tem certeza. Nem isso. É por isso que a gente teve o caso lá em Guarulhos do pessoal comendo rato, né?
Tem Exato. muita caça no interior do Piauí, muita gente caçando tatu, caçando alguns roedores, né? Alguns animais desse porte aí, caçando pra poder comer, né? Passarinho. O meu avô me falou que quando era criança ele caçava passarinho pra comer, que é a única carne que ele comia. E isso até hoje perdura. Só Tá que o tendo meu uma avô, na época do meu avô, tinha pelo menos educação de qualidade, ele conseguiu estudar. Hoje nem isso mais. Tá tendo uma febre agora de pessoas que estão adoecendo porque comeu tatu. E ele carrega um patógeno quando as pessoas consomem a carne do tatu, elas adoecem. Esse patógeno é transferido para os seres humanos e é mortal, é fatal. Aí a gente vê aquelas propagandas do governo, do Secretaria de Meio Ambiente, dizendo não como o tatu. Mas eu me pergunto, se o cara que não tem o que comer não comer o tatu, ele vai comer Vai o comer quê? o Vai quê? Vai morrer morrer de de fome? fome? Boa pergunta. Ou seja, o cara prefere o risco de pegar um patógeno e morrer do que morrer de Do que fome. morrer de fome, claro, com certeza. Mas, Riba, vamos mudar um pouco o assunto agora. Vamos falar um pouco da parte nacional. Eu queria que você me dissesse aí o que, que você tá achando do todo esse escândalo do Banco Master aí, do nosso amigo queridinho, do Vorcarinho. Vorcalo. Ué, eu acho que a parte mais absurda do caso do Vorcaro agora Momolada. é isso. É interessante, é engraçado, mas ao vazar informações Isso é ridículo. das conversas íntimas Íntima. do Vorcaro, a gente está tirando o foco do principal problema. O Vorcaro é acusado, segundo a Polícia Federal, de ser líder de uma organização criminosa que, inclusive, mandava perseguir, agredir, descobrir a vida das pessoas para usar isso contra elas e de fazer literalmente um esquema de corrupção no mercado financeiro que chega a casa de quase 50 bilhões de reais. É muito dinheiro. Tira o foco principal disso, que o Vorkaro é líder de uma organização criminosa com parte dos principais membros da República, no Executivo, no Legislativo e principalmente no Judiciário. Não, assim, é um negócio ridículo você expor conversas íntimas de quem quer que seja. Isso ali não tem necessidade nenhuma. É um negócio que não teve necessidade de fazer. E eu acho que foi mais pra tirar o foco mesmo. Porque o foco tem que ser totalmente no Alexandre de Moraes. Se eu não me engano, foi a amiga Leitão que até trouxe a informação de que o Moraes, além de ser o advogado do, do Vorcaro, ele também era o planejador de eventos do Vorcaro. Porque até ele que fazia lista de convidados, ele que vetava pessoas. Então, assim, o foco tem que ser no Alexandre de Moraes. Não sei se tu viu, Ribas, mas o Alexandre de Moraes, ele trocou de número. Ali, basicamente, pra mim, ele se entregou ali, né, nessa brincadeira de trocar de número. Ele trocou o número de telefone dele. Né? Ou seja, será que ele tá ocultando provas? Porque, assim, se fosse, por exemplo, você, um bolsonarista que foi numa manifestação e aí teve um quebra-quebra. Se você trocasse de número, o que é que ele alegaria? Prisão preventiva, ocultação de prova. Prisão preventiva, ocultação de prova. Será que vai acontecer a mesma coisa com ele? Hã? É a minha pergunta. Será que vão prender o Alexandre de Moraes por ocultação de prova? Se fosse eu, tava preso já, né? Prisão preventiva, tudo. Mas é o imperador, cabecinha de ovo. Será se vão prender ele por ocultação de prova? É a minha pergunta. Porque se fosse o contrário, ele faria isso, exatamente isso. Ocultação de prova, prisão preventiva. Mas ele não vai. Porque ele pode tudo. Aconteceu isso com o caso da Débora do Batom. As mensagens dela. Não, peraí, rapidão. O caso da Débora é muito pior, porque não foi ocultação de prova. O que acontece foi, eles não acharam mensagem. Ou seja, existe um princípio no direito que diz o seguinte, é o caso da Débora. Existe o seguinte, você não é obrigado a criar provas contra si mesmo, ok? Não foi que ela mudou de número, não. Quando eles pegaram o telefone dela, as mensagens já estavam apagadas, ó. Nem sabia-se de quanto tempo. Ao que foi que ela alegou? Alegou que ela não tinha respeito pelo ordenamento jurídico. E aí decretou prisão preventiva. Porque as mensagens estavam apagadas. Mas nem se sabia de quando já estavam apagadas, entendeu? Então não dava nem pra alegar uma ocultação de prova. Exatamente isso. Eu acho que esse é o grave problema. Eu acho que o mesmo mecanismo legal que se aplicou aos presos do Rio de Janeiro se aplica, obviamente, deveria se aplicar por lógica, por extensão, ao caso do ministro Moraes. Mas parece que as mesmas regras não se aplicam de fato a ele. Isso é gravíssimo, porque mostra que um dos princípios basilares da lei ou da existência do ordenamento jurídico é que todos são iguais perante a lei. Isso não existe no Brasil. Aqui, ó. Aquele jornalista Carlo Andreasa comentou sobre isso. Ele falou: no caso da Débora do Batom, Moraes, em manifestação judicial, considerou que ela desprezava. Isso não existe
Esse termo, ele criou. Ela desprezava a justiça brasileira por ter apagado as mensagens. Ocultação de prova. Apliquemos o direito xandônico ao Moraes agora. Ele também apagou as conversas. Está ocultando provas? É um questionamento. É o direito xandônico. A gente tem que criar esse termo. A gente tem que começar a usar esse termo. É o direito xandônico. Exatamente. A grande questão aqui, Liz, eu acho que a grande pergunta a ser feita é: o que mudou na figura do ministro Alexandre de Moraes? O que mudou para que toda a elite brasileira, para que as redações de jornais mudassem a opinião que tinham de Moraes? Porque até bem pouco tempo atrás, se bem me lembro, o Moraes era visto como o grande salvador da democracia herói, né? brasileira. Que mudou de lá para cá? Ribas, agora aqui, eu vou responder isso aí com uma teoria que eu vi no Twitter. E isso aqui, pessoal, é só especulação, tá? Não tô afirmando coisa com nada. É só uma teoria que é justo. Todo mundo tem direito a ter suas teorias, né? Se você ver as mensagens do Vorcaro, ele fala de... Eu não lembro, dia 17 de fevereiro de 25, eu não lembro se é essa data. Mas 2 dias antes do encontro do Esteves com o Trump, ele fala que o Esteves ia ter um encontro, ele ia para os Estados Unidos fazer lobby, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o Vorcaro tem uma briga muito grande com o André Esteves, né? Eles são inimigos. E o André Esteves foi para os Estados Unidos, conversou com o Trump. Alguns dias depois disso, a Magnitsky caiu. Certo? E, obviamente, com o direito xandônico em aplicação, os bancos brasileiros, que são as únicas empresas que dão lucro no país, elas iriam quebrar, porque o Xandão não ia respeitar a ordem nenhuma, ia obrigar os bancos a manter a conta dele, e os bancos iam ser removidos do sistema SWIFT, né? E iam quebrar. Iam ser removidos da transação internacional. O que acontece é que, nesse caso, provavelmente, o que estava se especulando no Twitter é que o Esteves deve ter feito algum tipo de acordo com o Trump. Ó, você remove isso aqui, não prejudica nossas empresas, e a gente resolve lá dentro. É a única coisa que entra na minha cabeça, porque a Malu Gaspar defendia o Trump, ou melhor, defendia o Xandão, e depois parou de defender. Algumas semanas depois já estava soltando tudo isso, e hoje ela se tornou a maior arma contra o Alexandre de Moraes. Entendeu? Não só ela, a gente vê mudanças da própria Miriam Leitão, a gente vê mudanças da galera da Globo News também, tá? Você consegue perceber isso, as redações mudaram, né? Então, assim, essa teoria, pra mim, faz muito sentido na minha cabeça, não sei o que tu acha. Faz sentido bastante, mas eu acho que o principal ponto é que a água bateu na bunda. Acho que os desmandos do ministro Alexandre de Moraes, juridicamente, aqui eu estou falando das decisões jurídicas dele, que são escabrosas, chegou-se num nível tão grande que acho que os meios de comunicação perceberam que eles seriam as próximas vítimas. E no caso do Vorcaro é interessante. O Vorcaro chegou a ameaçar jornalistas. Lá o Jardim. Não só ameaça de agressão, ele ameaçou jornalistas de entrarem no inquérito das fake news. Quem é o relator? O relator. O ministro Moraes. Ou seja, o Vorcaro estava usando as relações que ele tinha com o ministro Moraes, supostamente, para ameaçar jornalistas que faziam crítica, os ameaçando de colocar ele no inquérito das fake news, ou o chamado inquérito do fim do mundo, que é um inquérito que não tem fim. E nem vai ter. E não tem limites institucionais, um inquérito que não tem limite de prova, um inquérito que não tem limite jurídico ou jurisdicional. O direito brasileiro está se tornando uma piada, né? A gente vê aquele artigo da Constituição que diz que todos são iguais perante a lei. Mas isso é uma ilusão. Na prática, a gente não vê isso acontecendo. Se fosse assim, como eu acabei de repetir, vou repetir mais uma vez, vou ser chato de novo, Alexandre de Moraes tem que estar preso preventivamente. Apagou o número de telefone, trocou o número de telefone durante uma investigação da Polícia Federal que envolve o nome dele. E mensagens trocadas dele com o Vorcaro. Isso é o quê? Segundo o direito xandônico, ocultação de prova. Ocultação de prova é o quê? Prisão preventiva. Ou seja, cadê que todos são iguais perante a lei? A Débora do Batom, segundo Alexandre de Moraes, ela desprezava a justiça brasileira por ter apagado mensagens, ocultação de prova, prisão preventiva. Por que não aconteceu mesmo com Moraes? Cadê a igualdade que tem perante a lei todo mundo? Ou será que o imperador é mais importante? Eu acho que é bem mais grave. A gente estava aqui diante de evidências e provas, inclusive um ministro que foi desmentido por uma série de matérias investigativas do Jornal Nacional, do Globo, que por ter relações íntimas com um banqueiro falido que estava envolvido no esquema de corrupção, que talvez seja o maior esquema de corrupção dos últimos 20 anos. Aí eu lhe pergunto, em qualquer país decente, a possibilidade, não estou dizendo que as provas, aqui a gente está lidando com provas, existem provas dessas conversas do ministro Moraes com o Vorcaro. Não, e o pior, possibilidade de haver uma relação de um ministro da mais alta corte do país com um indivíduo num possível lobby, a possibilidade por si só
já seria motivo bastante para que ele fosse afastado até as investigações finais. A possibilidade de ele estar envolvido em lobby. Mas a gente não está falando de possibilidade, a gente está falando de coisas que aconteceram. Fatos Pagou-se concretos. 29 milhões para a mulher do ministro. 129. O ministro estava lá em conversas com o Vorcaro, onde o Vorcaro perguntava se ele ia conseguir bloquear as investigações. Isso, Não, por desse si caso só, já aí, é grave. o pior desse caso aí é que ele pagou ela, né, o escritório de advocacia da Vivi, e o pior, não se tem uma mensagem do Vorcaro com a Viviane. Não tem nenhuma, é tudo com Moraes. E o pior que é tudo com mensagem de visualização única, cara, é ridículo, é ridículo. E o pior, ele ainda tem a cara de pau de dizer. Ali foi. A Malu Gaspar ali foi genial, tá? Ele teve a cara de pau de dizer que não, essas mensagens são falsas, é fake news da extrema-direita. É como se a Malu Gaspar fosse de extrema-direita, mas ok. Aí o que a Malu Gaspar faz? Não. Todas essas matérias aqui não são com os dados da CPMI. Essas matérias aqui nos foram enviadas por agentes da Polícia Federal. Ou seja, isso aqui são coisas já periciadas. Ou seja, nós tivemos acesso às ações periciadas. E o André Mendonça foi mais genial ainda. Falou o quê? Respeite-se o sigilo da fonte, da jornalista. Ou seja, proteger os policiais que fizeram isso. Foi genial o que o André Mendonça fez. Genial. E a Malu Gaspar também foi genial. Nós temos nossas discordâncias no campo político, mas ela tá fazendo um trabalho espetacular. E mais do que isso, eu acho que a partir do momento que o ministro André Mendonça pediu que houvesse uma investigação para saber de onde vinha essas informações de dentro da Polícia Federal, ele acabou corroborando o que a Malu Gaspar falou, que na verdade tudo aquilo não passava de informação de dentro da Polícia Federal. Então, ali tinha uma prova concreta que era informação de dentro da Polícia Federal. Exatamente. Assim, todo esse caso, ele me lembra o quão o Senado brasileiro é um lixo. Assim, essa é a palavra. É uma porcaria, não presta. Porque tudo isso está acontecendo porque a ideia dos três poderes ela é muito simples. Todos os três poderes são harmônicos, mas independentes. Ok? E os três poderes, eles se fiscalizam entre si. Ou seja, o executivo é fiscalizado pelo legislativo, o judiciário fiscaliza o executivo e o legislativo, e o legislativo fiscaliza o judiciário. No final, tá todo mundo fiscalizando todo mundo. Na teoria. Na prática, isso não acontece, porque nós temos 130 anos de república, se eu não me engano, um pouquinho mais, e nunca se foi feito nenhuma abertura de um processo de impeachment de ministro do Supremo. Nunca. Já impeachmentamos desde a redemocratização 2 presidentes, e nós nunca tivemos impeachment de ministro do Supremo. Por que são tão blindados? Esse é meu ponto. Por que o Senado não exerce seu papel? Da casa que tenha o dever de fiscalizar essa galera, de controlar esses iluminados, assim podemos chamar. Por que o Senado não exerce seu papel? Porque é o que eu sempre digo, cara. É um problema tão grande que envolve, assim, famílias que estão no poder há décadas. Enquanto o povo continuar votando nesses políticos tradicionais, esses políticos que estão aí recebendo do pai, do avô, nada vai mudar. Vai continuar essa covardia desses senadores, que são covardes, essa é a palavra certa, covardes. E corruptos, porque corruptos, medrosos, covardes. O que acontece é que geralmente esses senadores, esses deputados, têm medo do Supremo Tribunal Federal. Porque o são Supremo bandidos. Tribunal Federal tem a arma na mão de decidir se eles serão investigados ou se eles serão presos. E isso é usado como se fosse uma pedra de não toques para a política nacional. Então o cara tem medo de bater de frente com o ministro, porque o ministro pode autorizar a investigação. Então, a Polícia Federal e decisões judiciais são usadas como armas contra políticos e armas políticas. A gente vê muito isso. O cara não gostou de uma decisão, de uma votação, ele vai no Supremo Tribunal Federal e muda tudo numa canetada só, monocrática. Pior, uma decisão de uma única pessoa. E o que acontece nós temos dois problemas. Primeiro, é o sistema jurídico e policialesco ser usado como arma política e de coação. E o segundo a gente tem uma elite política tão corrupta que ele tem medo de ser investigado. Exatamente. Sobre esse caso da elite corrupta, tem muitos debates sobre o fim do foro privilegiado nesse sentido, né? Pra ver se tirando da mão do Supremo, tira também a chantagem, o controle, porque hoje o Supremo tem um controle do Senado, por meio do medo, né? Fala assim, ó, se você votar contra a gente desarquiva aqui os processinhos seus. Então, jogando pra primeira instância, pode ser que isso mude. O que é que tu acha, Ribas? Eu acho que é uma possibilidade real, porque primeiro que tem muito político no Brasil que está envolvido em escândalos de corrupção, escândalos gravíssimos, criminais, estão sob o foro privilegiado. Esses processos andam anos.
e eles ficam na eterna reeleição para não serem pegos juridicamente. As decisões de primeira instância evitam primeiro isso, que esses crimes demorem anos para serem punidos. Segundo, evita outro problema que é esse uso da máquina pública jurídica como um mecanismo de chantagem e perseguição política. Exatamente. Ó, acabou de sair a matéria aqui que o Vorcaro, o Lauro Jardim falou, né? Que o Vorcaro está pensando seriamente em fazer uma delação premiada. Eu quero muito que isso aconteça, cara, em nome de Jesus. Se isso acontecer, a gente vai cair metade da República, né? A minha ideia é que caia logo é toda essa merda, não é nem pra ter começado, pra começar a história. Eu sou pro monarquia, começa por aí. República desgraçada. A República começou tão bem, que a primeira decisão do presidente, que é um golpista, que deu golpe no Império, a primeira decisão dele foi aumentar o salário dele. Começou exemplarmente. A segunda decisão dele foi criar um palácio, porque ele achava o pasto imperial muito pobre. Aí criou um palácio cheio de ouro, que é o Palácio do Catete. Bela República que nós temos, República das Bananas. E agora, mas agora tem uma questão interessante. O Vorcaro, ele não tinha... As relações do Vorcaro não é só relação financeira, não. A gente está falando que o Daniel Vorcaro, segundo investigações, ele organizava festas privadas, eventos com inúmeras mulheres para inúmeras figuras da República. E isso é o tal do compromatic, né? Comprometimento, que era o que ele fazia. Ele organizava esses eventos e tinha isso como prova, como trunfo contra essas pessoas importantes da República. Olha lá, pensa que eu não sei o que você fazia. Agora imagine se isso vaza. Imagina se ele tem. De tanta gente vai pro buraco. Imagina se ele tem isso gravado, cara, essas cenas, essa depravação moral e ética. Imagina se isso tudo tá registrado, se ele tem tudo isso guardado. E uma coisa interessante é que... Meu avô sempre me disse, Ribas, não tem o mal que não traga um bem. Pode ser que esse mal todinho seja pelo bem maior. Derrubar meio mundo de vagabundo. E outra coisa, o Vorkara, eu escrevi um artigo dizendo que ele era o nosso Epstein. E, inclusive, existe uma conversa do Vorkara com um corretor. Ele estava comprando uma ilha para fazer essas festas privadas, igual ao Jeffrey Epstein. Cara, é o Epstein brasileiro mesmo, né? Ele estava comprando uma ilha para a organização de festas privadas. Não só isso, ele organizava festas privadas em águas internacionais. Ele alugou um super iate por 10 milhões de dólares para ele fazer uma festa privada com inúmeras figuras importantes da República. E depois disso ainda fez uma festa no anfiteatro que custou 200 milhões de reais com direito a Seal, Coldplay, ABC. Caraca, é muita coisa, bicho. O que eu tava até comentando esses dias. Antigamente o brasileiro se revoltava. Você lembra do caso do Fiat Elba? Nossa, o Fiat Elba parou o Brasil, cara. Eu sinto saudade do Fiat Elba. Saudade, muita saudade. Se o presidente, os políticos roubassem só o Fiat Elba, tava tão bom, cara. Agora o negócio tá na casa dos bilhões. Eu não tenho nem... O problema, Ribas, é que a gente não tem noção do quanto é 1 bilhão. O pessoal não tem noção do que é isso. É um dinheiro que é imensurável. Quando você fala assim, 1 milhão, 700 mil, as pessoas têm noção mais ou menos de quanto é. Agora, quando você joga no bilhão, aí a conversa muda de figura, irmão. As pessoas não têm noção de quanto dinheiro é. 50 bilhões dá pra pagar basicamente 1 ano de Bolsa Família. É basicamente isso. O bilhão é o orçamento de muito município. É o orçamento do Piauí. 50 bilhões? 50 bilhões. O orçamento do Piauí é 18, se não me engano, é 19 bilhões. Quanto é que é o orçamento? Eu acho que é 23. É 23 bilhões. É 2 vezes o orçamento do Piauí. Do Estado, um Estado. O desvio do Vorcado daria para manter o orçamento da capital Teresina, no Piauí, por 50 anos. A gente não vê um nível tão grande, a gente só vê o nível quando a gente bota em perspectiva. E em perspectiva daria, nos próximos 50 anos, manter o orçamento de Teresina. É um negócio louco, velho. Agora sim, vamos falar aqui também um assunto importante. O combustível, cara. Acabei de ver a matéria aqui, Ribas, falando da defasagem do combustível. Ó. A Bicom diesel opera com deságio de 85% no Brasil. E a gasolina opera com deságio de 49% no Brasil. O barril de petróleo saltou de $60 para 104. É um negócio assim... Quem tem como estocar combustível, eu recomendo que estoque, porque nós vamos ver Olha, o combustível tava $60 o barril. Tava R$6, imagina agora que tá 104. Vai chegar a R$10 aí brincando. E aqui não é pra assustar ninguém não, eu tô falando um fato. Tá aqui a informação. Diesel opera com 85% de deságio. As empresas não vão aguentar bancar isso aqui muito tempo. Vai ter que repassar o preço. A gasolina opera com 50%. Tá R$6. Tá operando com 50% de deságio, aí vai pagar quanto? 12? Isso é o problema. Acho que o problema maior é que, como agora que está chegando
As empresas tentam segurar o máximo possível por ordem das instituições, Exatamente. por exemplo, da ANP, Agência Nacional de Petróleo. Então, eles tentam segurar o máximo que dá. Em vez de fazer uma escalada gradual, como se faria de maneira inteligente para as pessoas se acostumando com o preço, quando o preço vir para a bomba, ele vai vir lá em cima. Ele vai vir estourando. E o pior, Ribas, o que eu falo assim, nesse caso, a questão do Brasil não ter a sua... não ser realmente independente, de não ter as refinarias aqui por causa da corrupção que teve, Abreu e Lima, a gente sabe muito bem disso. E assim, é um caso muito grave, porque a gente tem muito imposto no combustível. Como eu tô dizendo, a gente já tá com combustível a R$6. Estava a $60 o barril, tava muito barato. Agora que tá 104 por causa da guerra do Irã, como é que vai ser? E se o governo Lula, ele tem duas coisas pra fazer. Ou ele repassa o preço e se ferra em ano de eleição com isso, né? Causando o aumento de custo de tudo, de inflação vai subir, o brasileiro vai ficar puto, pagando combustível caro. Ou ele segura o preço. Só que aí vai quebrar as empresas. E vai faltar combustível, como a gente teve, por exemplo, na Argentina, na eleição. Durante a eleição teve questão de falta teve desabastecimento de combustível. Porque o governo estava segurando, as empresas não via lucro e não compravam. E aí simplesmente não abastecia, não tinha combustível. As pessoas iam pro posto, mas não tinha. Ou terceira opção, toma vergonha na cara e começa a ter e construir refinarias. Mas não resolve o problema para agora, não resolve o problema para agora. É uma vergonha o Brasil, que é um dos países com uma das maiores produções de petróleo do mundo, ser incapaz de industrializar esse petróleo para uso interno. Isso é ridículo, cara. Não era para o brasileiro pagar tão caro no combustível. Vamos lembrar, quem foi que prometeu Abreu e Lima e depois roubou tudo? Quem foi? Quem foi, Ribas? Governo do PT. Exatamente. Mais um caso aleatório. O Brasil preferiu investir em refinarias em Cuba e na Venezuela, Nicarágua, em refinarias no próprio país. Exatamente. Faz o L. Eita, cara. Vamos falar agora da questão da guerra do Irã, pra gente encerrar. Tá chegando a nossa hora ali já. Vamos falar da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Tem acompanhado aí, tu viu que agora nomearam o filho do Ali Khamenei como o novo líder supremo do Irã? Exatamente. Eu acho que... Será que ele vai ter capacidade de negociar com quem matou seu próprio pai? Duvido muito. Eu acho que o que vai acontecer agora... agora 12 nações vão entrar nesse conflito. O que vai acontecer agora é que vai haver, na verdade, uma escalada interna. Ou seja, é possível que o Irã se envolva na guerra civil. Exatamente. Até porque, se eu não me engano, a Arábia Saudita já confirmou. Bahrein, Catar, esses países França, já estão... Inglaterra. Exatamente, a Alemanha também. Então, assim, é uma escalada que vai ficar, assim... Vamos ver o que vai acontecer. Eu já tenho as informações que o governo americano já está planejando armar os curdos, né, da região ali, que estão hoje no Iraque, que fugiram do Irã, na verdade, mas que são originários do Irã, né? E é interessante acompanhar esse desenrolar, porque, assim, eu retornando para a política nacional, eu não consigo fugir disso. Eu fiz até um vídeo sobre isso, comentando como a esquerda brasileira ela é tão hipócrita nesse sentido, né? A gente vê a esquerda vai falar assim, o governo lá é ditador. Aí depois que fala isso, vai criticar os Estados Unidos. Passam horas dando todo tipo de termo pejorativo para atacar os Estados Unidos. Eu não consigo entender como a esquerda tem tanto ódio de um país que é uma democracia, um país que gays têm direito de casar, de votar, de ter membros no parlamento. É um país livre. E conseguem ter tanto carinho com países, com regimes autoritários como a Palestina, que se um gay for lá, toma pedrada na cabeça. Que se uma trans for lá, é assassinada. É isso que eu não consigo entender. Por que tanto amor a esses regimes que... Porque eles são socialistas. Cara, mas é muito estupidez, cara. É colocar a tua cabeça dentro da boca do jacaré. A Revolução Iraniana de 1979 foi organizada pela União Soviética. O partido do Zé Atollah, que virou partido único, do Ali Khamenei, é um partido socialista. O Hamas é um partido socialista palestino. Mas são socialistas, Ribas, que matam. São socialistas que matam progressistas, Ribas. Esse é meu ponto. Mas os socialistas matavam progressistas. E essa galera é louca, é perturbada. Como é que você apoia um movimento que literalmente quer te matar, meu irmão? Vai lá um transexual, um gay, uma mulher dar opinião em alguma coisa lá dentro do Irã, pra tu ver. Lá dentro da Palestina, o que vai acontecer? Vai lá, faz o teste. Eu duvido. Não tem coragem, não são doidos. É porque eles estão sempre nessa binaridade de opressor contra oprimido.
Então, para eles, o Hamas ou o partido Ayatollah iraniano são oprimidos em relação ao opressor imperialista americano. Que, para mim, é o maior engodo. Não existe imperialismo americano quando toda eleição, os projetos de poder internacional dos Estados Unidos mudam de acordo com o presidente. Exatamente. O Não tem. Biden, Imperialismo tem a China e a Rússia. tem uma linha diferente de Trump com o Partido Republicano. Exatamente. Imperialismo tem China e Rússia. O imperialismo americano deveria existir uma linearidade política e institucional para como funcionam as políticas externas americanas, e não existe. Não existe presidente que fez menos guerra do que o Trump. Exatamente. Por exemplo. E foram guerras mais assertivas. Entrou na Venezuela, acabou com o El Mencho no México, o maior líder do narcotráfico mexicano. Isso é uma forma de lidar com política de maneira mais assertiva do que fazer aquelas guerras infinitas, que inclusive o próprio Partido Republicano, na era Bush, entrou no Iraque, fez uma das guerras, e no Afeganistão, fez uma das guerras mais longas da história, as guerras mais longas da história americana. É uma das críticas da galera do MAGA lá nos Estados Unidos aos rhinos, né? Essas guerras aí antigas que eles fizeram. Porque esse tipo de lobby que tinha dentro do Partido Republicano com essas empresas armamentistas. Então, tinha esse lobby, né? Porque lá nos Estados Unidos o Partido Republicano é dividido em dois. Os MAGAs, Make America Great Again, e os rhinos, que são os republicanos que, diga assim, mais centrão, entendeu? Parte mais moderada. O moderado. Esse negócio, rapaz, eu acho engraçado esse negócio de moderado. Eu me considero um cara moderado. Eu dialogo com todo mundo. Mas eu também não sou babaca, né? Não sou trouxa de ficar me envolvendo com essas coisas erradas. Então, se ser moderado é se envolver com coisa errada, porque eu sou radical. A moderação política é uma falácia chamada atemperância. Por exemplo, a moderação na defesa da verdade é um serviço prestado a mentira. Eu vou dar um exemplo aqui de como a moderação política é uma falácia. A falácia do atemperância, né? A falácia do meu tempo. Vou dar um exemplo claro para você. Na escravidão existia gente que era contra e a favor da escravidão. O cara que ele era moderado, ele era a favor da escravidão, mas com menos punições aos negros. Mas ele continuava a favor da escravidão. Exatamente. Ou seja, moderado é um termo bonito para dizer que você defende coisa errada. Então isso é ridículo. Porque vai existir situações em que a moderação é uma coisa ruim. Exatamente. A moderação... Você falou tudo. Esse é o termo. Mas eu acho que é isso, Ribas. Por hoje tá tudo bem, a gente comentou bastante aí, falou muita coisa. E quer falar alguma coisa aí, consideração final? Quero sim. Quero dizer que mensagem de visualização única não existe, viu? Tomem muito cuidado com essas mensagens de visualização única, viu? Tem um aplicativo israelense aí, eu sei que vocês de esquerda não gostam de Israel, mas tem um aplicativo de israelense que ele é pesado. E quando for fazer mensagem de visualização única, vocês esquecem de apagar não o bloco de notas? Exatamente. Pois é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Nos siga na rede social, ribas.dorano, é isso, Ribas? Isso. Lidson Breno, PI. E muito obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal. E Rádio Calçada também. Rádio Calçada, exatamente, no Instagram, @Rádio Calçada. E é isso, pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Valeu.